Olá! Nesta videoaula de Lógica de Programação, nós vamos tratar sobre subrrotinas. Primeiramente, vamos falar de procedimentos e teremos uma outra videoaula que tratará de funções. Eu sou a professora Lucélia e nós estamos dando continuidade às videoaulas anteriores. Nossa última videoaula foi sobre matrizes. Bom, os procedimentos, ou procedure, no caso de Pascal, é um bloco de programa que contém, assim como o programa principal, início e fim, e ele é identificado por um nome, por meio do qual ele é chamado, ele é referenciado quando é chamado no programa principal. Quando uma subrrotina é chamada dentro do programa principal, ela é executada e, ao seu término, o controle de processamento retorna para a próxima linha de instrução após a linha que fez a chamada, que efetuou a chamada à subrrotina. Isso ficará mais claro quando a gente mostrar um exemplo. Nós temos duas categorias de procedures. Nós temos as procedures com parâmetro. O parâmetro quando você precisa passar um dado previamente para que a procedure possa ser executada. E nós temos também as procedures sem parâmetros, que não possuem esses dados previamente necessários para a execução da procedure. A principal característica que a diferencia das funções é que as procedures ela não retornam nenhum dado, nenhum valor após a sua execução, como ocorre com as funções. Elas vão lá, executam as suas tarefas e pronto. Não devolve nada para o programa principal. Isso ficará também mais claro assim que a gente tratar um exemplo. É só para você já ir memorizando, já ir começando a familiarizar com o contexto das procedures. Um exemplo de sintaxe de uma procedure sem parâmetro, nós colocamos a palavra reservada procedure, o nome que nós escolhemos, e esses nomes seguem as mesmas regras para você nomear variáveis. Depois, você coloca a palavra reservada var, declara suas variáveis, como se você tivesse num programa normal. Algumas procedures não terão variáveis, tá? Elas simplesmente não têm, você omite essa parte. E depois o begin, os comandos ali dentro, e o end. Ele parece muito com o programa principal. Só que uma procedure ela possui uma finalidade específica. Você constrói uma procedure para calcular uma soma. Você constrói uma procedure para verificar se o número é par. Então, você constrói uma procedure com uma finalidade bem específica, ao contrário do programa principal, que faz tudo de uma vez só. Como seria, então, uma procedure com parâmetros? Eu tenho aqui uma procedure com 2 parâmetros. Nós começamos com a palavra reservada procedure, como nós fizemos na outra, colocamos o nome dela, depois nós abrimos parênteses e colocamos cada variável e o seu respectivo tipo. X e y, vamos supor integer, né? Então, quando eu tenho parâmetro, eu preciso declarar no cabeçalho da minha procedure. Já já vai ficar clara a diferença entre essas duas procedures, com e sem parâmetros. O resto é exatamente igual a uma procedure sem parâmetro, ok? Aqui nós temos um exemplo de uma procedure sem parâmetro. Nós chamamos de procedure par-ímpar. É uma procedure que informa se um número é par ou ímpar. Então, essa aqui não tem parâmetro. Esse num eu tenho que ter declarado no programa principal. Então, nós vamos dizer o seguinte. Nós pegamos um número que foi lido lá no programa principal e vamos verificar se esse número, procedure par ímpar, ponto e vírgula, tá? Não se esqueçam. Em seguida, como eu não tenho variáveis locais aqui, então já passei para o begin. Se o número, a variável que estou verificando, dividido por 2, o resto for 0, quero que mostre a mensagem. O número é par. Se não, quero que mostre que o número é ímpar. Nenhuma novidade, não é verdade? Tudo que você fez antes continuará fazendo, só que agora dentro de uma procedure. E uma procedure com parâmetro. Procedure par ímpar, integer x. Se num mod 2 igual a 0, então escreva é par. Se não, escreva é ímpar. Qual é a diferença nesse caso? Em vez de usar o num que foi lido lá fora, eu posso simplesmente usar o x que vai valer como local aqui.
Qual é a vantagem disso? Bom, vamos supor que lá fora, no programa principal, você leu a variável num. Na hora de chamar essa procedure, você passa a variável num. Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Então, essa procedure ela valerá para qualquer valor e não apenas para a variável num, porque aqui eu fiz já fixo nessa variável. Quando eu passo por parâmetro, isso aqui é um dado genérico, qualquer inteiro que eu passar, ele vai funcionar. Perdão, isso aqui é a forma como é declarada em Java. Aqui nós declaramos assim, ok? X, dois pontos, integer. Bom, vamos agora lá no Pascal para a gente entender melhor como funciona nossa querida procedure. Vamos trabalhar com esse exemplo que nós acabamos de mostrar. Então, eu terei uma variável num do tipo integer. Integer. E aqui eu vou criar, olha, atenção, no local onde a procedure é criada, antes do begin do programa principal. Procedure par ímpar. Foi assim? Eu não tenho variável local, então begin e end, bonitinho como programa principal. Vou até dar um espaço aqui. Aí, vamos supor que depois eu vou ler esse número lá, no programa principal, que vai ficar aqui, ó. Tá. Então, se... Vou colocar entre parênteses para ficar mais organizadinho. Num mod 2 igual a 0, então, write, ou write ali mesmo, num é par. Else, write, num é ímpar. Exatamente como estava no nosso slide. Bom, agora eu vou usar o meu programa, vou trabalhar meu programa normalmente. Write informe o valor desejado. Read num. Só que agora, em vez de fazer todo aquele cálculo, eu simplesmente chamo a minha procedure. Então, olha só o tamanho do meu programa principal. Ficou bem pequenininho. Por quê? Porque eu separei as coisas. Então, qual é a grande vantagem de você usar as subrotinas, as procedures e as functions, ou as funções e os procedimentos? É que você organiza o seu código, você coloca cada coisa no seu quadrado. Você cria a procedure que vai verificar se o número é par ou ímpar. Você poderia também criar uma procedure para fazer a leitura, né? E aí, depois você simplesmente chama. Vamos verificar se esse programa funcionou direitinho? Vamos lá. Tem um erro aqui. Esqueci de fechar o parêntese. Digite o valor desejado. 51. 51 é ímpar, né? Se eu testasse com um número par, ia funcionar normalmente. 90. 90 é par. Fechou rapidamente. 90 é par. Então, olha só. Nós temos aqui uma procedure sem parâmetro. Se o número dividido por 2 o resto for 0, manda para a tela par. Se não é ímpar, do jeitinho que a gente faz normalmente. Só que aqui, olha só, nosso programa ficou bem pequenininho. Qual é o grande problema de uma procedure sem parâmetro? Vamos supor que eu quisesse verificar outro número agora. Eu não consigo, por quê? Porque ela está amarrada no num que eu li aqui. Então, como é que eu faria para solucionar esse problema? Eu vou declarar uma outra variável, vou ler um outro número, vou chamar de num1. Informe outro valor. Eu vou colocar desejado agora para não ficar estranho. E vou ler num1. Eu não tenho como chamar par ímpar para num1. Então, como eu faço para solucionar esse problema? Eu crio uma procedure do mesmo jeitinho dessa, só que eu vou usar parâmetros agora. Par ímpar
x, dois pontos, integer, como nós fizemos lá no nosso exemplo. Só que aqui, em vez de usar o num, eu vou usar o x, que é como se fosse um dado genérico. Como assim, professor genérico? Qualquer valor que eu passar aqui agora, ela vale tanto para num, eu posso, se eu quiser, chamar par ímpar para num 1, eu posso também num, foi isso? Foi, num que nós declaramos, né? E se eu tiver num 10, ela é mais versátil. Por quê? Aqui é uma espécie de contrato. Quando eu criei uma procedure e passei um número inteiro como parâmetro, eu disse o seguinte: todas as vezes que esta procedure for chamada, eu prometo passar um dado do tipo inteiro. Logo, num não foi declarado do tipo integer lá em cima? Não foi? Tá aqui, ó, num e num integer. Sim, então tá feito o contrato, tá tudo certo. Posso passar no 1? Claro que sim, porque também é inteiro. Também é integer. Então, qualquer dado que eu passar aqui integer, ele vai verificar para mim se é par ou ímpar. Quando eu faço sem parâmetro, eu preciso já passar um dado válido. Então, ele fica amarrado aqui. Essa procedure par ímpar sem parâmetro só vale para o num. Eu não tenho como colocar outro dado para ele verificar, como a gente pode fazer aqui, num 1, num 2, tantos dados inteiros que eu tivesse, eu poderia passar. Por quê? Esse x, ele só vale aqui dentro. Na hora que eu passo o num 1 aqui, ele substitui, é como se eu colocasse todo lugar que tiver o x, vai ser num 1 aqui dentro. Então, ele é um dado genérico. O que importa aqui não é o nome, é o tipo da variável. Se eu passei um inteiro, está valendo. Vamos verificar? Vamos lá. Opa, deve estar com algum erro aqui. O identificador par ímpar. Ah, perdão. Como eu já usei par ímpar aqui, eu não posso usar par ímpar aqui. Em outras linguagens isso é possível. Já que os parâmetros são diferentes, eu não tenho problema. Mas é porque, como o Pascal não é orientado a objetos, então ele não consegue fazer essa identificação. Em Java a gente não teria esse problema. Vamos lá, informe o valor desejado. Ele vai ler num agora. Eu vou digitar 45. Informe outro valor. 40. 45 é ímpar, 40 é par. Olha que legal. Né? Então, eu posso passar qualquer dado, só que aqui dentro, vamos mudar para writeLine. Aqui, né? Se fosse o ímpar primeiro, não teríamos problema. Vamos lá. 45, se fosse o par primeiro, melhor dizendo. Opa, fechou. 45 é ímpar, 40 é par. Por quê? Olha só como funciona, pessoal. Eu crio aqui minhas procedures com finalidades específicas. A finalidade dessa é verificar se o número é par ou ímpar. Essa também. Só que essa aqui, ela tem um parâmetro x, que ele pega esse x que foi passado, verifica se ele é par, se for ele diz que é, se não ele diz que é ímpar. Quando eu chamo essa procedure, então ele faz exatamente isso. Bom, para finalizar, vamos, só para mostrar mais um pouquinho, vamos fazer uma procedure chamada leitura. Procedure leitura. Ela não terá parâmetros. Begin, end. Então, nós vamos fazer o seguinte. Informe o valor desejado, leia num. Aqui, em vez disso, eu vou chamar leitura. Depois, vou chamar, como leitura está lendo num, então, eu vou deixar o num aqui. Ó, procedure leitura, eu peguei aquilo que estava lá no programa principal e joguei numa procedure. Informa o valor desejado, 56. 56 é par. Ok? Qual é a finalidade? Deixar cada coisa no seu quadrado. Olha o meu programa principal, ficou minúsculo. Chamei leitura, depois chamei par ímpar num. Ok?
Bom, pessoal, tudo que você faz dentro de uma procedure é muito similar ao que você faz no programa principal, antes da gente trabalhar com procedure. Agora, o programa principal ele vai trabalhar como um gerenciador, chama leitura, aí ele chama, efetua a leitura. Quando ele termina isso aqui, de executar, ele passa para a linha seguinte, que aqui no caso eu estou chamando a procedure par ímpar, ok? Eu espero que tenha esclarecido a vocês o uso da procedure. Nossa próxima videoaula é sobre funções ou function. E excelente estudo a cada um de vocês. Até a nossa próxima videoaula.